Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova aqui, bem-vindo ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, para o YouTube entender que esse vídeo é bom, assine o sininho para receber notificação e nos siga nas redes sociais. Nosso Instagram está aqui na descrição. Essa história de hoje foi cedida pela youtuber que também conta casos true crime, que é a Verônica Pedroso, que tem o canal Crimes Franceses. Ela mora na França e ela só conta crimes franceses. Então, se você não conhece o canal dela, após assistir esse vídeo, vai até lá, dá um pulinho, inscreva-se, diga que foi aqui do Investigação e Lei TV. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Os casos que ela conta são inéditos, não tem nenhum youtuber que conta, realmente são casos excelentes. E eu vou contar a história seguindo o roteiro dela, porém eu adicionei alguns dados a mais que eu encontrei sobre a história. Mas vamos começar agora este caso. É um caso muito triste. Essa história aconteceu em Bretany, é um subúrbio fora de Paris, e aconteceu no dia 19 de agosto de 1982. Os habitantes de uma casa encontraram um menino embaixo de um arbusto de um jardim. Ele usava tênis grandes, tinha as mãos com cicatrizes de queimaduras, e perguntaram o que ele estava fazendo ali deitado. Ele estava muito magro, e depois ficou-se sabendo, né, que ele realmente nem aparentava a idade que ele tinha a aparência de um menino de 8 anos. Ele disse ao casal que a mãe dele esqueceu de fechar o armário, e foi por isso que ele saiu fugindo da casa. Pediu para que não o levassem para casa, e o casal ficou assim: nossa, um armário? O que que tem um menino com armário? O nome dele é David. Ele estava com muito medo de voltar para casa. Como eu falei, ele tinha até as mãos queimadas, cicatrizes, parecia estar faminto. Ele não sabia o próprio endereço e disse que ele nunca tinha ido à escola, ele não sabia nem ler nem escrever. A polícia foi chamada e a polícia o levou para a delegacia. Quando ele foi lá, né, questionado, a polícia percebeu que o David vivia um inferno na casa dele. Ele contou por que ele vivia trancado dentro de um armário escuro no quarto da mãe dele. Ele disse que ele comia quando lembravam dele. Dentro de armário tinha um piniquinho onde ele fazia as necessidades dele. Ele também contou que tomava banho de água gelada, porque às vezes a mãe o pegava e o colocava dentro do banheiro e abria uma ducha gelada para ele. Ele disse que foi muitas vezes queimado com cigarros, foi forçado a comer o próprio vômito, comia basicamente só restos de comida que a mãe dava para ele. Ele contou também que não comia todos os dias e nem bebia água todos os dias. A polícia foi interrogar a mãe dele, Françoise Bisson. Ela era casada e morava com um tal de Claude. Ela e ele tinham um outro filho junto, chamado Laurent, de 10 anos. Só que esse menino de 10 anos, ele parecia um pouco melhor cuidado. E morava então lá na casa a Françoise, o Claude, o Laurent e o David. No interrogatório, a Françoise disse que era tudo um mal-entendido. Ela não sabia de nada. O Claude falou a mesma coisa. Ele disse que o outro filho, Laurent, era bem cuidado. O casal foi preso para a polícia começar uma investigação mais profunda. Conversando com os vizinhos, amigos e os parentes do casal, eles viram que a maioria das pessoas pensavam que o casal tinha somente o filho Laurent. O Laurent ia para a escola e eles nunca viram o David indo para a escola ou brincando no jardim. Aparentemente, o casal queria esconder esta criança, mas por quê? Em 1970, vou voltar aqui um pouquinho na história, em 1970 ela engravidou de uma maneira indesejada. Ela trabalhava nos trens da noite de Paris e ela acabou esperando ali um bebê de uma relação que ela teve passageira com um passageiro do trem. E aquele homem, claro, não quis ter nada com ela, e muito menos com o filho que ela estava carregando. Ela, não querendo esse filho, ela foi levando a gravidez até o final. Para vocês terem ideia de como ele foi indesejado, ela não parou de trabalhar e nem ficou de licença maternidade. No dia que ela começou a sentir as dores do parto, ela teve a criança no local do trabalho. Ela já queria retornar para o trabalho uns 2 dias depois. E no hospital ela deixou bem claro que ela não queria aquela criança.
ela queria abandonar o menino ali no hospital, só que o hospital acabou não deixando. Isso foi em 1970 e tal. Hoje em dia, com certeza, deve ser diferente. Então, ela pegou aquela criança e foi para casa. Ela arrumou uma babá e foi deixando o filho dela com a babá. No começo, ela levava o David para a casa da babá e o pegava à noite. Mas depois ela começou a deixá-lo 2 dias, 3 dias, e depois começou a deixar muito tempo, ou seja, ela quase não via mais o filho. O David pensava, então, nessas alturas, que a mãe dele era a babá, era a pessoa que ele tinha convivência diária. Mas quando a criança estava com 2 anos, a criança foi para a casa da babá, num daqueles dias que ela levava, e simplesmente ela acabou deixando o David lá. E o David acabou morando na casa da babá. Só que esse outro filho, ela teve o Lohan, todos eles moravam em uma casa simples. Então, depois de um tempo, ela acabou pegando o menino e trazendo de volta para casa. Que eu acho que foi um erro horrível. Voltei contando isso para vocês verem que ela não queria aquela criança de nenhuma forma. Mas nada justifica o tratamento que ela deu para esse menino. Só para vocês terem uma ideia de como era a vida dela. O David ele contou para a polícia que ele começou a dormir em um colchonete no chão, na casa da mãe dele, com uma manta. E ele já tinha ali por volta de 3 e 4 anos. Só que aí ela começou a colocar ele amarrado no banheiro. Ela colocava uma corrente nele e ele ficava ali amarrado no banheiro. Gente, uma criança de 3, 4 anos. Ele ficava sem luz o dia inteiro. O irmão dele, pelo contrário, brincava dentro de casa, lá fora. Quando a mãe lembrava, como eu falei, levava comida para ele no banheiro. Na França é muito frio no inverno, tem que colocar aquecedor. E às vezes ela não colocava de propósito para deixá-lo no frio. Ele não tinha nem roupa própria para aquela temperatura, também não tinha nenhum cobertor. Ela infligia castigos que, para vocês terem ideia, ela levou uma maçã para ele comer e disse para ele comer a maçã rápido, porque se ela voltasse e ele não tivesse comido a maçã inteira, ela iria puni-lo. Ela deu aquela maçã, foi até a pia e voltou. E claro que naquele intervalo mal deu para comer algo. Então ela colocou bastante água quente, mas muito água quente, e colocou as mãos dele naquela água fervendo. É uma coisa, uma maldade incrível. Ela viu que as mãos ficaram queimadas, né? Muito queimadas, queimadura de 3º grau. E aí ela resolveu levá-lo no hospital. Por isso, ao chegar no hospital, ela explicou que foi um acidente, que ele se queimou com água quente, que ela estava fazendo comida. Pelo jeito, o pessoal do hospital acreditou e ficou por tudo isso mesmo. Ele saiu do hospital, voltou para casa e lá os castigos continuavam. O David completou 9 anos e ela trouxe o David para a cama dela. Isso quer dizer que ele ficava acorrentado na cama dela. Ele passava o dia inteiro no quarto trancado, não brincava com o irmão, mas quando ela recebia visitas em casa, ela arrumava o David e dizia que era para ele brincar com seu irmão, fazer aquele teatro na frente das pessoas. Nas férias, como ela precisava de ajuda para cuidar do David e do Lohan, então ela levou os 2 filhos para a casa da mãe dela. A mãe dela tinha uma fazenda e lá o David e o Lohan adoraram, eles aproveitaram, gostaram demais da fazenda da avó, mas quando as férias acabaram, eles voltaram para casa e o David voltou para o inferno, que era a vida dele. Ele nunca falou para a avó dele o que ele passava. Ele talvez tivesse medo de contar e a mãe puni-lo ainda mais. A mãe dele um dia o amarrou, mas de uma forma como ela não costumava fazer. E ele viu que ele estava sozinho na casa e ele sabia que, poxa, dá para eu fugir. Ele estava no 2º andar, então ele saiu pela janela e quebrou o tornozelo quando ele caiu de lá. Claro, ele foi parar no hospital. E quando ele estava andando pelo meio da rua, ele encontrou algumas pessoas que conversaram com ele e ele dizia para não levá-lo para casa,
mas para chamar os bombeiros. Eles viram que ele estava com o tornozelo quebrado. E aí, como eu falei, ele acabou sendo levado para o hospital, ficou lá no hospital por 4 semanas. E durante 4 semanas, essa infeliz, que se diz mãe, esteve no hospital. Se mostrava muito preocupada com ele. Levava brinquedo, e o menino, claro que por medo, acabou não contando nada a ninguém do hospital que estava sofrendo uma vez mais. E quando ele voltou para casa, ela resolveu que ele iria ficar dentro do armário. E ela fechava o armário com um cadeado. Mas um dia, ela esqueceu de fechar o cadeado. Ele tinha, na época, 12 anos. E foi quando, em agosto de 1982, aos 12 anos, ele percebeu que o cadeado não havia sido colocado, fechado. Ele puxou a porta do armário e ela abriu. Ele pegou umas roupas, umas moedas que ele achou e ele foi andando pela rua, mas ele não sabia para onde ir, até que ele acabou naquele arbusto que esse casal encontrou. O David mencionou que o Claude, às vezes, ficava em casa, e quando ele ficava em casa, ele abria o armário e deixava o David sair do armário e até assistir televisão. Deixava até que brincasse talvez um pouquinho com o irmão, mas claro, sem a mãe saber de nada. O David disse que manteve contato com o mundo ouvindo as crianças brincando no parquinho próximo à casa dele e vendo a luz pela fresta da porta. Ele disse, abre aspas, muitas vezes pensei na morte, mas não queria morrer. Fecha aspas. Agora o que me chama a atenção é o Claude, sendo um adulto, ser conivente, não denunciar, sendo que o David ficava a maior parte, né, quase que as 24 horas dentro do armário. Por que esse homem não fez alguma coisa? O julgamento da mãe aconteceu 2 anos depois, e durante esses 2 anos ela e o Claude ficaram presos. Eles foram autuados como maus tratos, né, e violência contra ele. Ele contou também que a sua mãe uma vez queimou seu cabelo com isqueiro, que ela enfiou a cabeça dele na água até quase ele se afogar, bateu nele com o salto agulha da sandália dela até ele sangrar. Quando o julgamento ocorreu, o David já tinha 16 anos. Ambos, mãe e Claude, pegaram apenas 7 anos de prisão. Como eles já haviam cumprido 2, eles sairiam após 5 anos. 5 anos apenas, por todo o mal do trato com uma criança. Quer dizer, eram 7, mas eles já estavam presos a 2. O David disse que ele queria ter a família dele. Era assim um conflito, né? Ele realmente queria que a mãe dele, o padrasto dele fossem soltos. Ele ainda era manipulado. Isso ainda já depois da fuga e tal. O David se estabeleceu, felizmente, em um orfanato. Ele disse que as pessoas enviavam brinquedos, roupas e até um relógio. Pessoas do mundo todo começaram a falar com ele. Ele disse, abre aspas, eu nunca tinha experimentado algo assim antes e me senti sobrecarregado, fecha aspas. Na escola, ele rapidamente aprendeu a ler e escrever, a nadar, andar a cavalo, mas sentiu-se inibido e isolado pelas mãos desfiguradas. Os professores o mimavam, mas ele disse que tinha a impressão de que as crianças o evitavam. Dr. Tory Lane, ele é um eminente psiquiatra. Ele colocou o David sob sua proteção e trabalhou com ele para reconstruir a sua psique destroçada. Quando 8 anos após tudo isso ter ocorrido, essa reconstrução da psique dele estava quase toda completa. O Dr. Tony Lane sugeriu que ele escrevesse um livro sobre a verdade do que ele havia passado e mostrar que até que ponto o desejo de uma criança de viver e compreender por que ele quis viver. E ele acabou escrevendo este livro. O David casou-se mais tarde e ele tem um filho. Aí ele acabou escrevendo o livro, como eu falei, e acabou sendo com a ajuda de uma psicoterapeuta, Evangeline de Chorren. Ele mencionou no livro que ele foi muito manipulado pela mãe dele,
porque no dia do julgamento da mãe dele, ele disse que a perdoava e queria continuar morando com ela. Mas anos depois ele entendeu que ele havia sido manipulado e por isso ele sentia que precisava estar com a mãe dele. O David disse que o pedido do seu meio-irmão, porque o Lohan pediu, né, que não queria que a mãe fosse punida. Então ele disse que, meio que atendendo o pedido até do meio-irmão dele, ele disse aquilo que não queria que a mãe fosse punida. Ele escreveu naquele dia o pedido ao juiz pedindo clemência pela sua mãe e acreditava que isso era uma das formas dele poder até estar perto dela, eu creio. Mas a mulher não prestava. O advogado da mãe dele o levou na prisão para ver a mãe dele, muito tempo depois, né? Em seu livro, ele acabou escrevendo as cenas dolorosas que ele vivia. E aí ele disse que naquele dia, quando ele a visitou na prisão, ela se aproximou e o beijou. E ele disse, abre aspas, foi como se ela mesmo tivesse acordado de um pesadelo. Ela não queria falar sobre o passado, fecha aspas. O David nunca conseguiu um trabalho, porque ele teve, né, e tem provavelmente muitos traumas psicológicos. E ele vive da ajuda do governo francês, como se ele fosse uma pessoa deficiente. Ele poderia ter tido uma vida totalmente diferente se não fosse pela mãe e pelo padrasto, ambos psicopatas. Mas ele acabou ficando cheio de traumas. De acordo com a estatística, na França há entre 30 mil a 50 mil vítimas de abuso infantil todos os anos, das quais cerca de 300 perdem a vida devido aos ferimentos infligidos. O Davi disse que o psiquiatra o ajudou muito e o ajudou a livrá-lo do ódio e compreender as razões do comportamento da mãe dele. Ele disse, abre aspas, a dor física vai embora, mas a dor mental eu não teria conseguido sem ele, fecha aspas. Quando a mãe dele foi libertada, após os 5 anos, o David foi vê-la e pela primeira vez eles ficaram sozinhos. Ele disse que perguntou a ela sobre o verdadeiro pai dele, quem era, de onde ele era, mas ela não quis contar. Depois ela desapareceu e ele perdeu o contato com ela. Seu padrasto reencontrou uma namorada de infância com quem se casou mais tarde. Ele disse que não tem relação nenhuma com o padrasto dele, ele não tem nenhum contato com ele, mas ele ainda diz que, de certa forma, ele culpa mais ele do que a própria mãe, porque ele era o chefe da família, ele deveria tê-la impedido de fazer o que ela fazia contra ele. Eu não sei, eu acho que eles tinham um acordo tácito de que não interferiria nas punições ou nas coisas que ela quisesse fazer com o filho dela, porque ele era apenas o padrasto. Ele disse, tenho certeza de que se minha mãe tivesse maltratado o meu meio-irmão, que é o filho dela, né, ele teria intervido. David também não tem contato com o irmão, que pena, né, que vive na província, mas disse que não tem nenhum ressentimento contra ele. Ele disse que no começo queria que todos eles estivessem juntos, como uma família normal, mas ele percebeu que isso era impossível. Muitas coisas aconteceram e era tarde demais. Ele disse no livro dele também, abre aspas, 1 ou 2 anos foram suficientes para superar meu ódio. Em vez disso, encontrei o perdão sem perceber, fecha aspas. E quando foi perguntado a ele o que ele queria dizer com o perdão, ele disse que, abre aspas, quando penso neles, não sinto mais nenhum ressentimento. Segui em frente. Não tenho desejo de vingança. Fecha aspas. Apesar de ter sido criado no meio dessa família totalmente disfuncional, vocês podem ver que o menino cresceu e cresceu com empatia. Geralmente muitos teriam se revoltado, queriam vinganças ou poderiam ter caído no mundo do crime ou dos entorpecentes, mas ele não, ele teve uma ajuda psicológica, psiquiátrica muito grande, muito boa, e isso o ajudou a superar, porque conviver com um ódio corrói a sua vida. Eu sempre ouço que o perdão
não é para quem está recebendo, é para quem está dando, porque isso te libera, te liberta daquela carga, porque o ódio consome, sabe? Quando você tem ódio, você está o dia inteiro na tua mente, é 24 horas trabalhando, aquele tormento, eu quero fazer isso contra aquela pessoa, eu quero que isso aconteça com aquela pessoa, você consome horas, dias, semanas, meses, anos da sua vida tendo um diálogo, um monólogo, né? Não um diálogo, um monólogo interno causado pelo ódio. E o que você fez naquele tempo que você estava com esse monólogo interno? Você deixou de viver a sua vida. Então, o ódio, de certa forma, você tem que buscar ajuda profissional para se liberar disso. Isso não quer dizer que você tem que ter contato absoluto algum com a pessoa que te maltratou dessa forma, mas isso vai ajudá-lo ou ajudá-la a se liberar e não ter mais esses pensamentos, porque enquanto que você tinha pensamentos de ódio, de repente você tem pensamentos mais leves. O que eu vou fazer hoje? Que viagem que eu vou planejar o ano que vem? Você acaba usando o seu tempo para benefício próprio e não para algo que está dentro da sua cabeça que você quer fazer contra alguém. Se tem alguém aqui passando por alguma coisa, um relacionamento que machucou muito, um trauma muito grande, procure ajuda psicológica, ajuda muito. E talvez vai ajudá-lo ou ajudá-la a se libertar deste trauma. Eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham que o padrasto, o Claude, ele teve culpa de tudo isso que aconteceu? Ou você acha, ele nunca infligiu nada contra o menino, então ele não é culpado, ele só foi levado junto com a maré. Eu, particularmente, coloco os dois no mesmo patamar, tanto a mãe dele como o Claude, dois psicopatas. Uma vergonha a pena recebida por ela. Aqui nos Estados Unidos, como ele sobreviveu, ela teria recebido pelo menos uns 45 anos de prisão. Mas a gente sabe que as penas são bem vergonhosas na Europa, né? E é isso, deixa aqui o comentário de vocês, se vocês acharam esse vídeo interessante, vai ali, clica no like, porque me ajuda muito. E faça algum comentário aqui, se você não quiser comentar, coloca apenas um coraçãozinho, também ajuda muito a movimentar. E a gente se fala em breve. Até mais.